Olá, primeiro ano! Nós vamos então para a nossa terceira semana de aula de arte do segundo bimestre. Na aula passada a gente falou sobre o Renascimento e hoje nós vamos falar sobre a arte barroca. Talvez você já ouviu falar sobre essa arte, mas não tem nem ideia de como ela surgiu. Eu acho super legal falar sobre a arte barroca e aí falando de uma escola por princípios é mais legal ainda, porque o barroco surge por causa da reforma protestante. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a arte barroca, nós precisamos entender o contexto. Aqui nós temos duas imagens que são do barroco. As duas imagens têm uma ideia religiosa, um tema religioso, e são imagens extremamente expressivas. Se você olhar de perto no seu slide depois, porque eu peguei algumas imagens que são da apostila e outras para acrescentar mesmo conhecimento, sabe? Que a gente vai seguindo a apostila de uma forma diferente, né? Para não ficar cansativo para vocês também. Se vocês olharem essas imagens, vocês vão ver que elas têm muita expressividade na fisionomia, no corpo. Você consegue ver o músculo, as veias saltadas nos personagens. Por quê? Porque o barroco vai ter essa ideia de comoção, de expressão profunda. E o motivo do porquê essa arte é assim, a gente vai entender um pouquinho mais pra frente. Vamos antes pensar no contexto. Século XVI, Reforma Protestante. Por que surge a Reforma Protestante? Ou, o que motivou a Reforma Protestante? Quais são as causas? Primeira coisa, renascimento cultural e comercial. Então, a cultura começou a avançar e o comércio começou a avançar também. Então, a igreja, que estava com um poder até que grande, depois, falando da Idade Média, a gente já passou da Idade Média, mas é um momento que a igreja consegue reaver um pouquinho de poder. Só que a partir do momento que o conhecimento cultural começa a crescer e a economia começa a crescer, a igreja começa a se abalar um pouquinho com o seu poder. Ascensão social, materialismo e foco nos lucros. Mudança na visão de mundo, crescimento da burguesia, mais acesso ao conhecimento. E aí, esse acesso ao conhecimento vai gerar o quê? Uma crise na Igreja Católica. Pensa comigo, a gente já vai chegar mais a fundo nisso. Mas a Igreja Católica era quem tinha posse da Bíblia, quem tinha acesso às Escrituras, quem conseguia ler, interpretar e repassar para as pessoas aquilo que estava escrito. Não era como hoje, que cada um tem uma Bíblia na sua casa e várias versões e em várias línguas. Nesse momento aqui, a igreja que tinha posse da Bíblia e que sabia lê-la, porque as pessoas, nem todo mundo era alfabetizado, e a Bíblia não era traduzida em várias línguas, ela era somente lá no grego e no latim. Então, o que a igreja dizia que era correto, os fiéis simplesmente acatavam e pronto, acabou. Mas uma vez que o conhecimento começa a aumentar, isso gera um risco para a igreja, porque aquelas pessoas que vão descobrindo a verdade sobre as coisas e que vão tendo mais e mais conhecimento, elas vão contagiando as outras a ponto dessas pessoas se voltarem contra a igreja. Algo que aconteceu lá no final da Idade Média, volta a acontecer nessa fase aqui para o Barroco, até porque a gente está falando ainda de um renascimento aqui. Crise na Igreja Católica. Corrupção, vendas de falsas relíquias e despreparo do clero, indulgências e venda do perdão. Já vamos falar sobre isso bem com calma aqui, porque nós vamos falar do Martinho Lutero e daí vocês vão entender o que é que ele ia contra. Então tá, corrupção. De que forma que se dava essa corrupção? Primeira coisa, um clero com interesses financeiros, políticos e entre outros interesses, começa a fazer pequenos atos de corrupção, receber dinheiro para dar bênção, receber dinheiro para conceder o perdão, receber o dinheiro para casar, de repente, pessoas que não estavam dentro dos dogmas e das coisas que aquela igreja pregava. Então, eles começam, eu queria fazer casamento de fulano. Mas eles não passaram pelo batismo, foram batizados, não passaram pela catequese. Todas aquelas coisas que envolvem a doutrina da Igreja Católica. E aí, com dinheiro, o clero facilitava esse casamento. Estou dando esse exemplo, tá? Mas foram muitas outras coisas. Por exemplo, venda de falsas relíquias. Um pedaço da cruz de Cristo. Nesse vidrinho tem a água do Rio Jordão, um frasquinho da água do Rio Vermelho, um pedaço da túnica de Cristo, um pedaço da coroa de espinhos. Começaram a vender falsas relíquias para as pessoas. E os fiéis acreditavam na igreja, afinal a igreja tinha um poder que
ainda era um pouco soberano sobre as coisas, e eles começam a comprar acreditando que realmente aquilo era um pedaço da cruz de Cristo e compravam esses objetos quase como um amuleto, como algo que os protegessem, de certa forma. Despreparo do clero, um clero que ia pregar sobre aquilo que não vivia ou sobre aquilo que não conhecia. Então acabava que no meio das missas eles colocavam heresias ou coisas que não faziam parte do contexto bíblico. Então um despreparo do clero. E as indulgências. O que é indulgência? Venda do perdão. Eu vim aqui, meu tio morreu, ele morreu pecador, ele não foi perdoado, então eu vim aqui pagar pelo perdão dele. Então você pagava lá pela indulgência. E aí eles davam perdão para o seu tio que já morreu. Então as pessoas faziam filas e filas e filas para comprar perdão, quase aquela ideia de terreninho no céu. Então tudo isso começou a acontecer no contexto de igreja. E é aí, dentro desse contexto, que vai surgir a Reforma Protestante. Como que vai acontecer? Alguns padres começaram a protestar e questionar a Igreja Católica. Sugeriram diversas mudanças, as quais não foram aceitas, o que resultou em rupturas. Gente, esses padres, eles vão começar a estudar a Bíblia, de fato. Já que eles tinham conhecimento da letra, eles sabiam a tradução, eles começam a estudar a Bíblia. E eles começam a perceber que algumas coisas que eram pregadas pelo clero não estavam lá na Bíblia. Nossa, não está aqui na Bíblia que o perdão tem que pagar para o perdão. Aqui fala que a salvação vem pela fé, mas eles estão vendendo a salvação? Como assim? E esses padres e esses membros do clero começam a questionar algumas coisas que a igreja estava vivendo ali. Peraí, mas esse pedaço de cruz que está sendo vendido é pedaço da cruz de Cristo e essa água é água do Rio Jordão? Eles começam a questionar essa venda de relíquia. Eles começam a questionar várias coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Nossa, mas eles estão falando que para que isso aconteça, tal coisa tem que ser feita. Mas eu não achei isso aqui na Bíblia, aqui está falando outra coisa. E eles começam a investigar a Bíblia, estudar e começam a sugerir mudanças. Vamos mudar essa forma de ser, eu acho que isso aqui não dá certo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A igreja não aceita. Então começam as rupturas. E aí nós temos esse cara, Martinho Lutero, foi um monge alemão e ele vai ser considerado o pai da Reforma Protestante, porque ele vai ser o cara que mais vai ficar louco com tudo que ele começa a ver acontecendo. Ele vai começar a ler a Bíblia, estudar, e eu creio que nesse momento Deus começa a se revelar a ele também. E ele começa a perceber que tem várias práticas na igreja que não são reais, que não poderiam estar acontecendo, não são reais não, que não são de acordo com a Bíblia. E ele começa a se levantar diante disso, e aí ele faz aquelas 95 teses famosas, né? Ele cria as 95 teses, falando 95 motivos de que a igreja está errada e no que tem que ser consertado. Ele coloca na porta da igreja, e aí ele começa a ser perseguido. Ele vai contra, principalmente, a venda de relíquias, o culto aos santos, porque ele vai ler a Bíblia e vê lá que está escrito para não adorar outros deuses, e ele começa a perceber, peraí, estamos fazendo errado, vamos mudar isso. Ele começa a criticar a questão das indulgências, ele até tenta conversar com o Papa Leão X, no sentido de conscientizar ele, olha, eu li isso aqui, eu descobri que a verdade é essa, não é o que a gente está fazendo e tudo mais. Só que ele não tem sucesso nessa conversa, então ele acaba rompendo de vez com a Igreja Católica. E ele vai fundar o luterantismo. Fora o luterantismo, vão surgir outras religiões, eu não vou falar delas aqui, mas só vou citar rapidinho, que é o luterantismo, calvinismo, anabatistas, anglicanismo, que são outras religiões que vão surgir dessa ruptura com a Igreja Católica. A Bíblia começa a ser traduzida em vários idiomas, e aí a Igreja Católica começa a enfraquecer. Aquela verdade que a gente fala, né, que a verdade liberta, gente, é muito real. A verdade liberta. Uma vez que essas pessoas começam a ler a Bíblia na sua língua nativa, e eu começo agora a entender, não é mais alguém que me conta a Bíblia. Eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia e eu vejo o que está escrito aqui, essas pessoas começam a ser libertas, e elas começam a se voltar contra a igreja. Então a igreja começa a enfraquecer. Com esse enfraquecimento é que surge a Contra-Reforma, também no século XVI. O que é essa Contra-Reforma? É a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. A igreja se levanta e fala, vamos fazer alguma coisa, a gente está perdendo os fiéis, daqui a pouco nós vamos fechar as portas. Então vamos pensar em estratégias para resolver isso. Quais são as estratégias? Primeira coisa, Companhia de Jesus, os jesuítas, né, que começam a catequizar. Para o Brasil mesmo, quando o Brasil
está em processo de colonização, a Companhia de Jesus vem para o Brasil para quê? Catequizar os índios e, de alguma forma, trazer eles para o lado da igreja. Então, os jesuítas vão catequizando as pessoas e ensinando elas a a escrever e a ler, mas já catequizando, ensinando elas numa doutrina, porque a ideia era fortalecer novamente a Igreja Católica. Concílio de Trento, gente, o Concílio de Trento, ele vai durar 18 anos. O que é o Concílio de Trento? É um conjunto de reuniões que vão ser feitas, onde os papas vão discutir algumas estratégias para reagir a esse enfraquecimento da igreja, a reagir a esse protestantismo, E aí, nesse Concílio de Trento, algumas coisas vão ser definidas, algumas estratégias vão ser definidas. Quais são essas estratégias? Deixa eu ver aqui, eu vi que tinha uma luzinha, não sei se eu sei usar aqui. Não sei, gente, eu treino para a próxima, porque daí eu mostrar vai ficar mais fácil, né? Olha, o índex. O que é o índex? É uma lista que eles vão criar com os livros proibidos pela igreja. Ou seja, vou dar exemplo bem aleatório. Fulano escreveu um livro porque ele estudou a Bíblia, um livro que fala sobre não adorar os santos. A igreja pega esse livro e veta esse livro e coloca na lista de livros proibidos. Outra pessoa fez um discurso ou criou um decreto ou escreveu lá um manifesto que vai contra algum preceito que a igreja coloca como real, como verdade absoluta. Ia para a lista dos livros proibidos. Então, toda vez que algo novo, que algum escrito novo surgia com algo que feria as ideias da igreja e a ideologia da igreja, eles adicionavam nessa lista e era de livros proibidos. Então, as pessoas não podiam comprar, não podiam ler. Se fossem encontrados esses escritos com elas podiam sofrer várias consequências. O retorno da Santa Inquisição, né, aquela perseguição, e ainda ela vai voltar com mais força, as pessoas vão ser mortas e vai estar muito sangue, mas a gente não vai focar nisso porque não é história, vamos deixar isso para aula de história, estamos focando num contexto geral para chegar no Barroco. Reafirmação dos dogmas e negação às doutrinas protestantes. Então, todos aqueles dogmas que a Igreja Católica ditava e pregava como certo, eles vão reafirmar isso e vão ignorar e rejeitar toda a doutrina dos protestantes, que vão ser criadas nesse momento. Vão criar também escolas para preparar melhor o clero. Se os fiéis reclamavam que o clero não estava preparado, então eles vão criar escolas para que esse clero, então, seja melhor preparado e esteja pronto para lidar com as situações dentro da igreja. E a última estratégia que a Contra-Reforma vai criar é o Barroco, que é uma arte que tem como propósito principal trazer de volta os fiéis para dentro da igreja, utilizar a arte para comover e para atrair o olhar desse fiel. Então vai surgir o foco do Barroco. Na Itália, durante os séculos 17 e 18, vai ter um forte apelo emocional. Lembra, eu preciso cativar de novo esse fiel e trazer ele de volta para dentro do templo, por meio dos contrastes, da abundância e da exuberância de linhas, cores, formas, sonoridades e gestos. Cultiva o luxo e o esplendor. Igrejas do Barroco europeu. Igrejas grandiosíssimas, cheia de luxo, muito ouro nas suas pinturas, nos seus entalhes e nos seus ornamentos, porque a ideia é cativar mesmo esse fiel, para que ele volte para dentro da igreja e que de lá ele não saia mais. Foi a irradiação da Contra-Reforma, uma forma de eu espalhar esse contra-ataque, essa reação da Igreja Católica, e quando eu falo Igreja Católica aqui, gente, instituição, não esqueçam, com a ideia de trazer os fiéis de volta, para isso que o Barroco foi criado. Na Europa, tá? Falando especificamente da Europa, vai apresentar nuances diferentes em cada país, ou seja, cada país vai abordar o Barroco de uma forma diferente, e esse luxo todo nos templos. Em todas as obras visuais, porém o que vai ser importante aqui, e vai ser em toda a obra? Predomínio da emoção sobre a razão. Se as pessoas pensaram demais e acabaram descobrindo que a igreja estava errada em algumas coisas, então agora eu vou caprichar numa arte emocional para trazer elas de volta para dentro da igreja através da emoção, do sentimentalismo. Uso de linhas curvas, dando a ideia de movimento. Lembra que eu mostrei aquelas obras? As linhas curvas trazem essa ideia de movimento, de expressividade facial e expressividade corporal. Contraste entre tons claros e escuros, que já traz essa carga emocional para a imagem. Repetição de temas religiosos, lembra? Um retorno para dentro dos templos, um retorno à igreja. O expoente
do Barroco, principalmente na Itália, vai ser o Caravaggio, que é da primeira imagem que eu mostrei para vocês. Paramos por aqui, porque nós temos bastante conteúdo ainda para ver na próxima aula. Qual que é a atividade que nós vamos fazer? Quero que você pesquise sobre a vida e sobre a obra de Caravaggio. Gente, não é uma pesquisa gigantesca, com muitas folhas, com capa, com referência. É uma pequena pesquisa que você pode fazer no seu caderno. Mas a minha sugestão é que você faça digitado, porque se você fizer digitado a sua pesquisa, você pode adicionar imagens, né? Então você não precisa imprimir e colar, você faz tudo no Word lá e já posta para mim. Pode ser uma página só. Pesquisa um pouquinho sobre a vida do Caravaggio e sobre as obras dele. Como se dava a técnica, quais eram as preferências. E se você consegue diferenciar as obras do Barroco para as obras que os pintores do Renascimento faziam. Se você conseguir pensar nessa diferença, que você coloque no final do seu trabalho, lá da sua pesquisa, as diferenças que você encontrou da obra renascentista para a obra barroca, ok? Então, por hoje é só, eu aguardo a sua atividade e qualquer dúvida você pode me comunicar lá no Classroom, ok? Até mais!